Olá, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos então ao nosso curso de preparação de professores de Escola Bíblica Dominical. Eu sou Arthur Félix, superintendente regional de ABD aqui na Assembleia de Deus do bairro Industrial, em Belo Horizonte, Minas Gerais, juntamente também com o pastor Clésio Ferreira. E é uma satisfação estar com vocês aqui mais esta vez. Estamos aqui hoje para estudar então a última lição do primeiro trimestre de 2017 da Escola Bíblica Dominical. Vamos ao nosso quadro. E a lição que nós vamos estudar hoje então é a lição de número 13, que está prevista para ser ministrada no dia 12 de março de 2017. E o título é Uma Vida de Frutificação. Uma vida de frutificação. Antes então de entrarmos mais uma vez no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, eu peço que você acesse a nossa página no Facebook, Arthur Félix, é muito fácil de você achar, e aí curta a nossa página, e todas as vezes que postarmos o material você vai receber o e-mail, aí uma informação dizendo que é um material novo para você, para auxiliar você no seu estudo da Escola Bíblica Dominical. Também acesse a nossa página no Facebook, Arthur Félix, muito fácil de você achar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, toda vez que postarmos uma aula ou um material acerca do tema, você vai receber uma mensagem e vai poder ter em primeira mão aí todo o material que estamos produzindo para auxiliar os professores de Escola Bíblica Dominical. Então vamos à nossa última lição. Quero aqui dar um abraço especial a todos os professores da nossa região, aqui da região da Escola da Assembleia de Deus Industrial. Parabéns a todos vocês que estiveram todo esse semestre aí trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Muitas das vezes um trabalho que não é reconhecido como deveria ser, mas eu tenho certeza que Deus tem reconhecido e vocês serão recompensados muito pelo Senhor, ainda em vida, acredito, por esse trabalho árduo, esse trabalho difícil e esse trabalho tão importante, tão nobre que é ministrar a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Voltamos então ao nosso quadro. Então estamos estudando aí, a primeiro trimestre tem por título As Obras da Carne e Fruto do Espírito, a lição Como o Crente Pode Vencer a Verdadeira Batalha Espiritual. Como eu disse, muito feliz o comentarista em colocar esse tema, porque a nossa batalha no primeiro momento não é contra o diabo nem contra o mundo, mas contra a nossa própria carne. Vencendo a nossa carne, então é muito fácil vencer essas outras dificuldades, ou será mais fácil vencer todas essas outras dificuldades. O título então da nossa lição é Uma Vida de Frutificação no Espírito Santo. A leitura bíblica, o texto áureo. Lembrando então que nós estamos fazendo aqui, como sempre digo nas outras lições, eu tenho aqui um resumo da lição que você vai acompanhar comigo aí no seu vídeo, na tela, seja no celular, no computador, televisão, etc. Eu tenho aqui um resumo que eu fiz da lição e nós vamos seguir esse resumo a fim de que nós podemos fazer uma análise, uma análise da lição, uma pré-aula para você ministrar na sua escola dominical. Essa apresentação que você vai acompanhar vai estar aí o link para você poder baixar no vídeo onde você está vendo, seja no Facebook ou no YouTube, você vai poder baixar esse slide. Então eu tenho aqui um resumo da lição, nós vamos acompanhar a lição, o resumo, porque o que nós estamos fazendo é um review da lição, uma análise da lição, para que quando ministrarmos a nossa lição na Escola Bíblica Dominical, nós estaremos então bastante familiarizados com tudo que o comentarista tem exposto nesta lição. Então vamos aqui fazer essa análise. Sempre digo que não é interessante que o professor vá para a sala de aula e ele vá lendo a lição, porque fica um pouco mecânico, né? Um pouco difícil, é um pouco chato, até para os alunos fica chato. Na realidade, o que fazemos na classe é refletir sobre o que a lição está dizendo, é refletir sobre o texto bíblico que o comentarista está propondo na lição. Mas convém sempre, então, você fazer o seu próprio resumo, pôr aí uma frase, talvez, de cada tópico, ou então você marcar frases importantes que vão fazer você lembrar do conteúdo. E é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Basicamente o que eu estou fazendo aqui não é um resumo muito grande, mas é um resumo mais da lição que traga boa parte da lição, porque convém que nós vamos analisar a lição, ok? Então o nosso texto áureo: Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15 e o verso 2. A verdade prática é a verdade que seu aluno
tem capacidade de assimilar e levar para a sua vida cotidiana, de tudo que o seu aluno possa entender, para levar para a sua vida cotidiana, é isso. O crente só, a verdade prática então o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira. Então, o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado, à videira verdadeira. A videira verdadeira, que é Jesus Cristo, ok? Então, você percebe que desde já, o objetivo da lição, no primeiro momento, é ressaltar a importância de estarmos ligados em Jesus, de estarmos com a nossa comunhão ativa, a nossa comunhão sadia, plena em Jesus. Estando, então, com essa comunhão plena em Jesus, nós vamos frutificar. É bem verdade que estamos falando do fruto, mas o fruto é uma consequência da comunhão com Cristo. Então, o que vamos buscar é nossa comunhão com Cristo. Estamos estudando o fruto do Espírito em Gálatas, Ressaltamos sempre que esse fruto é do Espírito, esse fruto não é do crente. Esse fruto de Gálatas é fruto do Espírito, não é o fruto que nós produzimos, mas é o que o Espírito Santo produz em nós quando estamos em comunhão com Ele. E aqui também, é bem verdade que aqui já a ênfase da responsabilidade de frutificar já recai mais sobre o ramos, o ramo, porque tem a questão da poda, que a gente vai ver aqui, que faz com que a árvore produza mais. Então aqui já enfatiza mais uma responsabilidade dos discípulos de frutificar. Mas até para frutificar a gente precisa estar ligado em comunhão com Jesus Cristo. Senão não conseguiremos frutificar. Então enfatiza essa lição, vai enfatizar essa questão de estarmos em pleno relacionamento com Cristo para que então possamos frutificar. Ok? Leitura bíblica em classe, vamos para o nosso quadro, João 15, verso 1 ao verso 6. Então ele diz: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, para que passamos pela poda? Para que possamos dar mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o instrumento de limpeza aqui dos ramos, é a palavra. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, então não basta que estejamos em Jesus, mas que Ele esteja em nós. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo. Então você vê dois tipos de vara, a vara frutífera e a vara infrutífera. Toda vara que está em Jesus, que não dá fruto, ele poda para que essa dê fruto. Se podar e não der fruto, corta e lança fora. Porque ele está impedindo a produtividade, ele está impedindo o desenvolvimento da árvore. Então, por isso que ela é cortada e lançada fora. E o fim dela será difícil, será lançada fora e secará, e depois de secar, vai ser lançada no fogo. Então, uma palavra, uma advertência muito forte que Jesus está trazendo para os seus discípulos aqui. Então, como eu sempre tenho dito em todas as nossas lições, o que o comentarista está fazendo é apresentar para nós um texto bíblico e posteriormente uma análise desse texto bíblico. Então você percebe que a lição começa com a leitura bíblica em classe, Então o foco principal aqui é o texto bíblico. Você não vai para a sua sala de aula para ensinar o que o comentarista disse no primeiro momento. Você vai ensinar as escrituras. O que o comentarista disse é um auxílio para que você possa interpretar o texto que ele está propondo das escrituras. Então, convém que o seu foco esteja sempre, no primeiro momento, no texto bíblico e também, posteriormente, com a orientação que o comentarista apresenta, sendo ele uma pessoa idônea, selecionada aí pela igreja para poder estar fazendo esse comentário. Ok? Mas o foco é na leitura bíblica em classe. Então, esse texto, para que a gente possa entender a mensagem como um todo, entender esse texto, o contexto que ele está inserido. Esse texto é um texto muito importante, capítulo 15 de João, que ele está dentro de um bloco de ensinamentos que começa no capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu João,
que trata das últimas palavras de Jesus, que começa na ceia, quando o Senhor está fazendo a sua última ceia. Ele começa então dando seus últimos ensinamentos, as suas últimas instruções aos seus discípulos. Então, o evento que esse texto é importante porque o evento posterior a esse texto é a morte e crucificação de Jesus. É o momento que Jesus vai ser preso no Getsemane e depois vai ir para ser crucificado. Então, o texto que antecede esse texto é o capítulo 17, né, que fala a oração sacerdotal de Jesus. O capítulo 16, que ele vai falar aí ele vai anunciar que ele vai estar sendo morto então em Jerusalém. Fala da vinda do Espírito Santo. Então, nesse capítulo 15, ele enfatiza que os discípulos, para frutificar, praticar as mesmas obras que ele praticou, eles precisam estar unidos com Jesus. Então, esse texto é muito importante porque está dentro deste contexto. Jesus está instruindo aqueles que vão substituir o seu ministério. Então, é dentro dessa questão, dentro desse contexto, que nós devemos analisar esse texto. Então, enfatize isso para os seus alunos, porque essa palavra é dita para quem foi chamado para substituir Jesus. Então, quando Jesus fala que ele tem que estar em Jesus, nesse mesmo texto, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, enfatizando isso. Vocês só vão conseguir cumprir ou realizar o ministério que eu dei para vocês, ou substituir-me aqui na terra, fazendo aquilo que eu fiz, se vocês estiverem em mim. Ok? Então, essa aí é uma da análise que você pode fazer, e você pode fazer uma análise ainda mais profunda levando nessa perspectiva. Eu disse isso apenas para ressaltar que esse texto está dentro desse contexto. É uma palavra muito importante, são as últimas palavras de Jesus ditas aos seus discípulos. Ok? Palavra-chave então da nossa lição: frutificação, obras da carne e fruto do Espírito, porque é o que está tratando obras da carne e fruto do Espírito, e no fim aqui a frutificação. O objetivo geral da nossa lição é explicar, né, que o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira. Então, em suma de toda a lição, a pessoa só vai conseguir frutificar se estiver ligada em Jesus. Desde a primeira lição estamos dando ênfase a isso, que a pessoa, para frutificar, precisa estar em comunhão com Deus. No caso de Gálatas 5:22, está cheia do Espírito Santo. O comentarista falou em toda a lição, em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ok? E aqui então ele ressalta justamente isso. Essa lição é para falar justamente isso, que para frutificar precisamos estar em comunhão com Deus, e precisamos estar ligados em Jesus. Ok? Então, objetivo específico, cada ponto da lição tem um objetivo específico. No primeiro ponto, então, o objetivo é compreender a singularidade da videira e os ramos, né? No segundo ponto, então, é mostrar o fundamento da frutificação espiritual. E o terceiro ponto é explicar que fomos chamados para frutificar. Esse é o nosso objetivo como discípulos de Jesus. Então a lição vai estar dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é a videira e os seus ramos. O segundo ponto, fundamento da frutificação espiritual, chamados para frutificar. Introdução, então. Estudaremos o que nós vamos estudar? A frutificação na vida cristã. Então a nossa ênfase de toda a lição será essa: frutificação na vida cristã. Precisamos frutificar. Então é preciso frutificar. Necessitamos estar ligados à videira verdadeira, é o que já falamos antes. O cristão em nós, é Cristo em nós que nos permite produzir o fruto do Espírito. Sem Ele, nada podemos fazer. O propósito da vida frutífera é glorificar ao Pai. Então, para que temos que glorificar? Para que temos que frutificar? Para glorificar ao Pai. João 15:8. Ponto central de toda lição: o crente precisa frutificar. Nós precisamos frutificar. Então, enfatiza essa verdade para os seus discípulos. Nós precisamos frutificar. Não é opcional, né? O texto de João 5 deixa muito claro, não é opcional, você tem que frutificar. Se você não frutificar, o que acontece? Ele passa pela poda, né? É Jesus dando uma chance para a pessoa. Se ela não frutificar, ela corta e é lançada no fogo. Então não é opcional, é nossa obrigação. Fomos chamados para isso.
Então, o primeiro ponto, a videira e seus ramos, a parábola da videira, a condição para ser produtivo, a poda. Né? A afirmação teológica é o que você vai defender no primeiro ponto. Para frutificar, precisamos estar ligados à videira. Né? Então, tópico 1, subponto do primeiro subponto do tópico 1, a parábola da videira. Né? A leitura bíblica em casa, então, ela fala dessa parábola, que você tem em capítulos 15, verso 1 ao 6. 6 é uma parábola que Jesus se utiliza para falar da unidade que os discípulos precisam ter para poder frutificar. Então, nela fica claro, Jesus é a videira, no próprio texto diz isso, Jesus Cristo é a videira, os discípulos são ramos e o Pai é o lavrador. Então, como discípulos, precisamos estar ligados, estar ligados à videira para termos uma vida frutífera. Como lavrador, o Pai cuida de nós, então Deus, Pai cuida de nós, para que possamos produzir frutos e abundância, e alcançados pela graça, Ele exige que nós frutificamos. Então é uma exigência de Deus. Eu vou frutificar. Não, é uma exigência. É interessante essa parábola que Jesus fala, ela vai estar também em Isaías, né? Isaías vai falar e que vai fazer uma ilustração semelhante, uma parábola semelhante, e lá ele vai comparar Israel como sendo a figueira. Então, uma série de comentaristas vem apresentar, dizendo isso, né, que até então a videira era Israel. E agora, no Antigo Testamento, na Nova Aliança, agora Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então, a videira verdadeira, num primeiro momento, na perspectiva de Jesus, não é Israel, ele é a videira verdadeira. Né? A videira verdadeira torna-se Jesus, e aqui começa a abrir, dar espaço para os gentios, para que eles possam estar nessa videira verdadeira. Então, a videira verdadeira, no primeiro momento, não é Israel, mas a videira verdadeira é Jesus, na qual o próprio Israel precisa estar ligado, então, para ter comunhão com o Pai, ser salvo, etc. E tal. Então, isso é interessante. Você pode, aí, então, esse primeiro ponto é só para você explicar quem é quem aqui, quem é a videira, quem é os ramos, e o Pai como o lavrador. Ok? Condição para ser produtivo, subponto 2 do tópico 1. A videira leva 3 anos, né, para dar fruto. As uvas não nascem logo depois da semente germinar no solo. É preciso tempo e cuidado. A vida espiritual é precisa de disciplina e ensino da palavra de Deus. Para ser frutífero é imprescindível estar ligado à videira verdadeira. É o que já enfatizamos. Então, uma videira para dar fruto, ela leva tempo, né? O ramo ele precisa ter um determinado crescimento para que ela possa então sustentar o fruto, né? Então, isso fala do período em que a pessoa precisa para poder frutificar, leva tempo. Então, você tem que ter paciência com as pessoas, paciência com o novo convertido. O desenvolvimento de um não é igual ao outro, um desenvolve mais rápido, outro é mais lento para se desenvolver. Então, precisa-se ter paciência. E no próprio texto apresenta Deus como aquele que cuida da videira, aquele que poda. Essa poda não é somente um corte, mas também é um cuidado que o Pai está tendo com o ramo, visando que esse venha frutificar. A poda indica que Deus está proporcionando o que o ramo precisa para frutificar. Então há todo um cuidado para que essa pessoa possa frutificar. Então essa palavra enfatiza que há um desenvolvimento a ser aplicado, há um discipulado a ser aplicado sobre as pessoas para que essas venham frutificar. Caso não tenha esse cuidado, esse discipulado, dificilmente as pessoas vão frutificar. Ok? Terceiro ponto, então, é a poda. Terceiro subponto, então, do tópico 1. A poda. Para os ramos, o que é a poda, então? Aparar os ramos, né? Que atrapalham o desenvolvimento da planta. Então, o que é essa poda? Essa poda é tirar de nós aquilo que impede o nosso desenvolvimento. Quando você fala aqui do ramo, né?
você pensa na poda da videira, o agricultor vai lá e arranca aquilo que não precisa. Falando isso da vida espiritual, da nossa vida cristã, é necessário que a pessoa se submeta à poda, né? Submeter-se à poda é aceitar o Evangelho por completo. Não é aceitar só aquilo que me agrada, é aquilo que me dói, aquilo que me machuca, aquilo que eu tenho que abrir mão. Então aqui abre o espaço para você falar dessas igrejas neopentecostal que passaram o Evangelho por uma roupagem de marketing e retirou tudo aquilo, seja sofrimento, né? Seja dificuldade que a pessoa tem que passar. A proposta do reino, Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a proposta do reino começa com negação a si mesmo, e isso dói. Isso é poda, negar os seus desejos, negar as suas necessidades. Então, temos aqui Jesus fazendo uma parábola, e essa parábola, de certa forma, ela tem o propósito de enfatizar a unidade para dar fruto, né? E a poda, o ramo de uma árvore física, ela não tem que se submeter à poda. O agricultor vai lá e poda. Agora o cristão não, ele tem essa possibilidade de aceitar ou não a repreensão, de aceitar aquela palavra difícil ou não, ok? Então, a poda ainda ajuda a produzir novos ramos, então, fazendo com que a produção de frutos seja maior. Então, toda essa poda é feita pelo agricultor. Quem poda não é o outro ramo, né? Em alguns casos a gente percebe na comunidade cristã o ramo querendo podar outro ramo, né? Quem poda é Deus, não é o ramo, né? Então, quem faz essa limpeza é Deus. A gente vai ver através da palavra, o próprio Cristo fala, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então quem faz essa poda é Deus, não é o ramo podando outro ramo. Também somos podados e cuidados pelo Senhor. É a aplicação, já que comentava, ele tira de nós tudo aquilo que impede nossa frutificação. Se depois de cuidados não produzirmos frutos, não resta alternativa a não ser o corte e descartado para o fogo, né? Se a pessoa, Deus fez de tudo para a pessoa frutificar, ela não frutificou, não tem outra opção a não ser cortar ela e ser lançada no fogo. Segundo ponto, então, fundamento da frutificação espiritual. Fundamento da frutificação espiritual. Firmados no amor, porque o amor é a base da frutificação, cheios do Espírito Santo. Então, a afirmação teológica a ser defendida nesse segundo ponto o fundamento da frutificação espiritual está em ser cheio do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo e de amor. Firmados no amor de Cristo. O amor é o fruto excelente, está lá em Gálatas 5:22, né? De natureza que todas as características que se estão ali no fruto do Espírito se aplicam na primeira, que é o amor, né? Fomos alcançados pela graça e amor de Cristo, né? Fomos alcançados pela graça e amor de Cristo. O amor nos ajuda a vencer os efeitos da arrogância e egoísmo e a incredulidade. Então, uma vara que está ligada em Jesus, ela vai produzir o que Jesus passa para ela, né? A seiva, né? Então, se Deus é amor e Jesus tudo fez por amor, nada mais coerente do que os seus ramos produzirem frutos do amor, né? O que nos identifica como discípulos de Jesus é o amor. Então, essa é a nossa identificação, é o amor. Porque o amor, segundo o subponto aí do tópico 2, porque o amor é a base da frutificação. Primeiro, então, ele é o alicerce de todas as virtudes, né? Isso deixa claro, o Paulo deixa claro lá em Coríntios 13, né? Quando antes é que ele fala dos dons, depois ele vai falar de um dom ainda mais excelente que é o amor, né? Esse dom não produz orgulho, os outros demais dons pode produzir na pessoa orgulho, arrogância e trazer uma série de outras coisas, mas o amor não. O amor não. O amor deve ser revelado em atitudes, né? Tiago 2,14. Então não basta dizer que amo, tem que ter atitude. A fé sem obras, sem amor, é morta, né? O amor precisa ser visto mediante as nossas obras, né? Então, você percebe que toda essa
lição está falando sobre aquilo que pode ser visto, né? O fruto é algo que as pessoas podem assistir. Está falando então da dimensão ética, social, cristã, né? A nosso convívio em sociedade. Terceiro subponto então do tópico 2, cheios do Espírito e do amor. O amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo, fruto do Espírito, já falamos isso. Essa virtude era uma das características da igreja primitiva, porque todos ali estavam cheios do Espírito Santo. Levavam os crentes a amarem mesmo sofrendo perseguição e morte. Então, isso é muito interessante, porque a característica principal da igreja primitiva era esse amor. As pessoas repartiam o que tinham uns com os outros, as pessoas perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, e tudo isso depois do derramamento do Espírito Santo, que eles foram enxertados na videira, né, verdadeira. Então, se nós temos o Espírito Santo, a gente manifesta o Espírito Santo nas nossas relações sociais, né, relações através da prática do amor. Então, isso é muito interessante. Terceiro ponto, então, chamados para frutificar, revestidos de amor, se a palavra estiver em nós. E terceiro ponto, então, cumprindo a lei. A afirmação teológica desse terceiro ponto, então, fomos chamados do mundo para frutificar. Chamados, então, para frutificar. Para quê? Para a glória de Deus. Então, o fim, então, de toda essa frutificação é glorificar o nome do Senhor. E glorificar o nome do Senhor quer dizer anunciar o nome do Senhor entre os perdidos e etc. Revestidos de amor. Revestidos de amor. Paulo orienta os crentes para que se vistam de misericórdia, benignidade, mansidão, longanimidade. Busquemos as coisas que são de cima, né? O amor, fruto do Espírito, em nós, em nossa vida, nos conduz a frutificar em nosso relacionamento espiritual. Letra B. A ter um relacionamento conjugal frutífero. Letra B. Ter um relacionamento familiar frutífero. Ok? Então, o relacionamento familiar regado pelo amor do Espírito Santo. Aí, tudo isso bem simples, claro, e é fácil de contextualizar isso aí na sua classe. Se a palavra estiver em nós, né, só é possível frutificar se Cristo e suas palavras estiverem estiverem plantadas ou plantados em nós. Ok? Então, uma pessoa que não entende a palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus, que não valoriza a palavra de Deus, uma pessoa que vive só de pregação no domingo à noite, dificilmente ela vai conseguir frutificar, né? Dificilmente ela vai conseguir manifestar em si o amor do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha com a palavra de Deus, né? Quando Jesus diz lá em João 16 que o Espírito Santo viria para dar testemunho de Cristo, faria aos discípulos lembrar todas as coisas que Jesus tem falado. Então o Espírito Santo trabalha com a palavra de Deus. A poda que ocorre em nós é pela palavra de Deus. Então, precisamos então ter a palavra de Deus para frutificar. E é desta forma que nós permanecemos em Jesus, ouvindo a sua palavra, praticando a sua palavra. É a condição para que as nossas orações sejam ouvidas. Jesus diz isso. Se a minha palavra estiver em vós e vós estivereis em mim, então as palavras de Jesus fazem com que venhamos a nos tornar semelhantes a Ele. Claro, o cumprimento da lei. Na Epístola aos Romanos, Paulo mostra que somente quem ama cumpre a lei. Paulo diz isso literalmente, quem ama cumpre a lei. Afirma que o cumprimento da lei é o amor. Então, o cumprimento da lei é o amor. Então, se eu cumpro, se eu ouço a palavra, então eu cumpro o amor. O próprio Jesus diz: o mandamento vos dou que vos amei uns aos outros. Se não me engano é João 13. O Evangelho segundo João 13. O amor de Cristo em nós nos ajuda a observar os mandamentos e princípios divinos para a nossa vida. Okay? Conclusão: frutifiquemos em todas as áreas da nossa vida a fim de que o nome de Jesus, a fim de que o nome de nosso amado seja glorificado. Frutifiquemos para que o nome de Jesus seja glorificado. Frutificar, então, irmãos, é a palavra
a palavra-chave maior da nossa lição aqui. A lição então é para enfatizar isso, que precisamos frutificar, só podemos frutificar se estivermos ligados em Jesus, e esse fruto vem para glorificar o nome do Senhor. Essa frutificação, está falando de relacionamentos sociais, está falando de manifestar a luz de Cristo, de ser o sal da terra, de testificar Jesus em todas as nossas relações. Aqui no final ele falou sobre o amor, né, na vida espiritual, na vida conjugal e na vida familiar. Então está falando de manifestar o amor, fruto do Espírito, nas relações sociais. Tem muita gente que gosta de dividir, né, vida religiosa e vida secular. Na perspectiva cristã não existe isso. A nossa vida é uma vida espiritual, né? Tudo tem a ver com a orientação do Espírito Santo, né? Se você ler o Antigo Testamento, o Espírito Santo, Deus orientou o seu povo a comer, a vestir. No Novo Testamento também, né? Então, toda a nossa vida espiritual, toda ela precisa estar regrada, orientada pelo Espírito Santo. Então precisamos ter essa espiritualidade no trabalho, nas nossas relações, brincadeiras, etc. E tudo isso para frutificar. Esse último ponto fala então que fomos chamados para frutificar. Então fomos retirados do mundo com um propósito. Não é para a gente fazer o que a gente quer, não é para a gente viver do jeito que quer. A gente foi chamado com um propósito, e o propósito é frutificar. Então essa palavra ela é muito forte, muito marcante, porque o próprio Cristo diz que se a gente não frutificar, né, vai ser cortado, vai secar e vai ser lançado no fogo. Então é uma palavra muito pesada que temos que trazer para nós e trazer para todos os nossos os alunos da Escola Bíblica Dominical, ok? Então temos aqui as nossas referências. E no trimestre que vem, segundo trimestre de 2017, vai começar dia 2 de abril de 2017. O título da lição então é o caráter de Cristo, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Então vai continuar caráter, né? Vai continuar falando aí então da dimensão ética cristã, ética da vida cristã, a dimensão ética social do cristianismo, né? Então vai continuar falando das nossas relações sociais. E essa palavra é muito importante, mais do que nunca, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, um tempo de muita corrupção. Foi relatado aí na sexta-feira, se não me engano, 18, estourou isso em todo o Brasil, a questão das carnes, né, adulterada, carne podre, né? Mas vimos numa lição passada onde Paulo fala: aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Então as pessoas estão semeando na carne e está colhendo o que? Corrupção. É o Brasil, esse Brasil corrupto, ele tem produzido então tem que estar colhendo aquilo que eles plantaram. Então convém a nós de ser cristão. Nunca foi tão fácil ser luz, né? Nunca foi tão fácil ser sal. Basta você praticar aquilo que a palavra diz e você vai se destacar, porque as pessoas estão clamando por pessoas éticas e pessoas que são honestas, pessoas que são luz, e nós fomos chamados para isso. E essa próxima lição, então, vai falar sobre o caráter de Cristo, moldado pela palavra, né, de Deus e provado como ouro. É o que vai ser tratado na próxima lição. Espero vocês aqui então na próxima lição. Muito obrigado a todos os professores que militaram aí durante esse trimestre. Não vos canseis de fazer o bem, né? Diz o apóstolo Paulo. Continuamos a fazer aquilo que é bom, continuamos ensinando a palavra de Deus e vocês serão recompensados. Muito obrigado a todos vocês aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não deixe de então passar na nossa página no Facebook, curtir lá a nossa página, para você também posteriormente estar recebendo todo o material que vamos fazer. Nossa página também no YouTube, nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, dê um joinha e você vai ter de primeira mão tudo aquilo que estivermos produzindo aqui para vocês. Foi muito bom estar com todos vocês durante esse semestre. Deixe também a sua sugestão, o que podemos fazer para melhorar, o que podemos produzir para ajudar vocês. Que Deus abençoe todos vocês, fique com Deus e até o semestre que vem. Deus seja com todos vocês. Me ajuda a melhorar, me ajuda